Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus queridos e amados irmãos, o Evangelho de hoje é tirado de São Mateus, capítulo 19, versos do 3 ao 12. O Evangelho de hoje vem falar sobre a indissolubilidade do matrimônio. O matrimônio que é impossível ser desfeito. Jesus vem mostrar que é impossível o divórcio. E como Jesus demonstra isso? Jesus demonstra isso levando os fariseus e também a nós a refletirmos sobre a originalidade do matrimônio. E não somente a originalidade do matrimônio, mas também a sua gênesis, o início, quando se deu. Vejamos a pergunta dos fariseus. A pergunta dos fariseus são perguntas que hoje são feitas por muitas pessoas que querem colocar a igreja à prova ou que querem fazer com que o matrimônio seja algo supérfluo. Naquele tempo, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e perguntaram para o tentar: é permitido ao homem divorciar-se de sua mulher por qualquer motivo? Jesus respondeu: Nunca lestes que o Criador, desde o início, os fez homem e mulher? Então aqui já tem uma gênesis do matrimônio. A gênesis do matrimônio, ou seja, a origem, a fonte para o matrimônio é homem e mulher. Não se pode pensar no matrimônio desassociado da união entre um homem e uma mulher. O mundo moderno tem tentado dizer que família, que matrimônio pode se dar fora dessa, vamos dizer, desse pensamento, dessa origem que o Criador estabeleceu. Versículo 5. E disse: Por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Então nós podemos ver que o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher. Aqui está, vamos dizer que o conceito simples daquilo que é uma união conjugal. O conceito entre um homem e uma mulher. Um homem que deixa seu pai, sua mãe e se une à sua esposa. E aqui, meus irmãos, já está a indissolubilidade do matrimônio sendo escancarada para nós, mostrada para nós. Quando diz: e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Então não é mais duas pessoas. Por um mistério extraordinário, por um mistério que se dá por força do Espírito Santo, o homem e uma mulher, unidos em matrimônio, já não são duas pessoas, mas se tornam uma só. É por isso que São Paulo, nas suas cartas, vai dizer, por exemplo, na carta aos Coríntios, ele vai dizer que o homem não pode agredir a sua esposa, porque senão estaria agredindo a sua própria carne. E a mesma coisa vai dizer, e a mulher não é mais dona do seu corpo, é o marido que o é. E também o marido já não é dono do seu corpo, o seu corpo já não pertence a ele, mas pertence à sua mulher. Então logo nós podemos ver que são duas pessoas que se unem e se tornam uma só. E vamos ver se é possível a separação. Se é uma só, já não mais se pode separar. Mas veja o que Jesus vai dizer. De modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Então, o que Deus uniu, o homem não separe. Aí alguém pode dizer: não, mas e se Deus não uniu? Se um casal
se um homem, se uma mulher decidem livremente, sem serem coagidos, livremente decidem, como a igreja pergunta, é de livre e espontânea vontade que fazeis? Se dissemos que sim, se os dois dão esse passo livremente, eles não poderão mais voltar atrás. Continua Jesus no versículo 7. Os fariseus perguntaram: então, como é que Moisés mandou dar certidão de divórcio e despedir as mulheres? E Jesus agora entra porque Moisés fez isso. Por que foi que Moisés permitiu que o homem despedisse a sua mulher? Ou, entre aspas, se separasse da sua mulher? Jesus vai dizer: Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza do vosso coração. Mas não foi assim desde o início. Por isso, eu vos digo, quem despedir a sua mulher, a não ser em caso de união ilegítima, e casar com outra, comete adultério contra a primeira. Então veja, Jesus diz que é possível o divórcio, ou melhor dizendo, corrigindo aqui a minha palavra, para que eu não me contradiga, porque não é isso que Jesus permite. Jesus não permite o divórcio. Jesus permite que se separem o casal se foi uma união ilegítima. Ou seja, se não teve a união matrimonial de acordo com tudo aquilo que a igreja estabelece, inspirada pelas Sagradas Escrituras, pela Sagrada Tradição, segundo aquilo que Jesus nos estabeleceu. Aí sim, alguém pode até se separar. Mas não é que aconteceu um divórcio. Não é que se anulou o casamento. É que se reconheceu aquele casamento nulo, ou seja, que nunca existiu. Os discípulos disseram a Jesus: se a situação do homem com a mulher é assim, não vale a pena casar-se. Então, os discípulos disseram: olha, se é para casar e viver para sempre, até a morte, então não vale a pena casar-se, diz os discípulos. E Jesus responde: nem todos são capazes de entender isso, a não ser aqueles a quem é concedido. Então, nem todo mundo vai entender casar para sempre. Está unido em matrimônio até que a morte o separe, mesmo que tenha adultério, mesmo que tenha traição, mesmo que tenha brigas, sim, estaremos unidos para sempre. Ah, Denis, mas o marido, com essa violência contra as mulheres, o feminicídio, o marido vai acabar matando a mulher. Ok, tudo bem, então se separa de corpos. Mas nem ele pode arrumar outra, nem ela pode arrumar outro. Por quê? Porque estão separados de corpos, mas estão unidos em alma, em espírito. Estão unidos pelo matrimônio, até que a morte os separe. Veja que Jesus, ele estabelece isso na sua igreja. Como, Denis? A igreja é continuidade de Cristo na terra. E quando a igreja, meus irmãos, minhas irmãs, estabelece alguma coisa, é porque Deus assim o quis. São Paulo, escrevendo aos Romanos no capítulo 7, vai dizer o seguinte: ignorais, irmãos, falo aos que têm conhecimentos jurídicos, que a lei só tem domínio sobre o homem durante o tempo em que ele vive. Assim, a mulher casada está sujeita ao marido pela lei enquanto ele vive. Mas se o marido morrer, fica desobrigada da lei que a ligava ao marido. Por isso, enquanto o marido se tornar, ou melhor, enquanto vive o marido, se esta mulher se tornar mulher de outro homem, será chamada adúltera. Porém, morrendo o marido, fica desligada da lei
de maneira que sem se tornar adúltera, poderá casar-se com outro homem. E São Paulo vai falar isso também para a igreja de Corinto. A igreja de Corinto, no capítulo 7, 1 Coríntios, capítulo 7, no versículo 39, veja o que São Paulo vai dizer. A mulher está ligada ao marido enquanto ele viver. Mas se morrer o marido, ela fica livre e poderá casar-se com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Ou seja, poderá casar novamente, contanto que seja um matrimônio que viva aquilo que foi estabelecido pelo próprio Criador. A união matrimonial entre um homem e uma mulher, como diz o início do Evangelho de hoje. Então, o homem se unirá à sua esposa em matrimônio. E aí, no finalzinho do Evangelho de hoje, Jesus ainda fala um pouco sobre o celibato. Ele vai dizer, o Evangelho de hoje, versículo 12. Com efeito, existem homens incapazes para o matrimônio, porque nasceram assim. Ou seja, pessoas que têm impossibilidade do ato conjugal. E ele vai dizer, outros, porque os homens assim os fizeram. Ou seja, no tempo que existia os eunucos, que eram feitos eunucos pelos homens. Os reis pegavam alguns homens que eram escravos seus e os castrava, os impossibilitava para a vida sexual. E Jesus vai falar, no terceiro caso aqui, outros que ainda se fizeram incapazes, ou seja, que fizeram-se celibatários por causa do reino dos céus. E Jesus conclui dizendo, quem tiver entendimento, entenda. Então aqui Jesus falou de duas coisas muito misteriosas e que está sendo revelada para nós a sua natureza. A natureza do matrimônio e a natureza do celibato. O celibato para os padres, para os religiosos, as religiosas e também para pessoas leigas que decidem viver unicamente e exclusivamente para o Senhor. O apóstolo São Paulo vai dizer isso, que o casado se preocupa com as coisas do mundo e de como agradar a esposa. Assim também a mulher casada se preocupa com as coisas do mundo e de como agradar o marido. Mas o solteiro ou a solteira, e aqui não é somente o solteiro, mas o celibatário, ele se preocupa com as coisas do Senhor e de como agradar o Senhor e de como ser santo no corpo e na alma. Por isso, meus amados irmãos, que nós possamos pedir ao Senhor a graça da fidelidade à vocação a qual nós fomos chamados. Eu, você, nós que somos casados, se erramos, aqui está, hoje, agora, está a chance de recomeçar, de dizer sim novamente às promessas do sacramento do matrimônio que foram feitas. Amém. Deus abençoe e até amanhã, se Deus quiser.